Olá, pessoal! Hoje falaremos um pouco sobre o estágio da puberdade e da adolescência em nossa aula de aprendizagem e desenvolvimento humano, ok? Bom, vejamos então o estágio da puberdade e adolescência. Para Vallon, se constitui na última fase que separa a criança do adulto, que se tornará sendo marcada por turbulências e inquietações advindas de mudanças fisiológicas relacionadas ao amadurecimento sexual e acompanhadas por modificações no campo psíquico. Vejamos algumas mudanças físicas ocorridas na puberdade. Nas meninas, ocorre o desenvolvimento mais precoce, surgindo já a primeira menstruação, conhecida por nós como menarca. Ocorre também o crescimento dos seios, o alargamento e arredondamento dos quadris. Nos meninos, ocorre a definição e acentuação dos traços do rosto, aumento do nariz, mais acelerado que o resto do rosto, queixo alongado, surgimento da sombra do bigode, engrossamento da voz, entre outras características. Algumas questões que são comuns a meninos e meninas é a capacidade reprodutora, que começa a se desenvolver, o surgimento de espinhas, surgimento de pelos na área dos genitais e nas axilas, e observa-se também o crescimento de órgãos internos, como o coração, por exemplo, e o aumento na estatura. As mudanças ocorridas no campo físico trazem reflexos para o campo psíquico, sendo necessário que o sujeito se aproprie desse novo corpo. A relação do sujeito com a imagem é algo que se torna fundamental novamente, remontando algo vivenciado anteriormente no início do processo de construção da pessoa, por volta do estágio do personalismo. Assim, surge a necessidade de reorganização do esquema corporal. Neste sentido, esse estágio terá como foco as funções afetivas, trazendo o processo de construção da pessoa para o primeiro plano e um olhar e pensamento mais introspectivo por parte do adolescente. Algumas características da adolescência extraídas no texto são, por exemplo, uma vida afetiva intensa, ambivalência de atitudes e sentimentos, riqueza da vida afetiva e imaginativa que traduz o desequilíbrio interior, alternância entre desejo de oposição e conformismo, posse e sacrifício, renúncia e aventura, surgimento de necessidades novas ainda confusas, desejos poderosos e vagos que impelem o adolescente a sair de si, convivência com sentimentos antagônicos, como o desejo de possuir e absorver o outro em si e ao mesmo tempo o desejo de se sacrificar totalmente por esse outro. Busca pelo parceiro sexual, por aquele que poderá completá-lo, seja de modo idealizado ou real. Do ponto de vista cognitivo, a capacidade de representar mentalmente uma pessoa, cena ou situação se amplia. Porém, do ponto de vista afetivo, o limite entre o real e o imaginário se torna frágil. A ambivalência se faz presente aos olhos dos outros por reações de vaidade e desejo de atrair a atenção do outro, ao mesmo tempo em que se manifestam os sentimentos de timidez e de vergonha. A ambivalência das atitudes e sentimentos faz surgir as necessidades de conquista, de aventura, de independência, de ultrapassar a vida cotidiana, de surpreender, de se unir a outros jovens com os mesmos ideais. Os adolescentes podem buscar satisfazer suas necessidades por meio de ações imaginárias, a partir de sonhos impossíveis e de fantasias, ou por meio de ações reais. Vejamos algumas implicações sociais no desenvolvimento do adolescente. Vallon dará grande importância ao ambiente social como um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento do sujeito nesta fase. Nas palavras das autoras, trata-se, portanto, de uma escolha de valores morais que o jovem precisa fazer e implica o estabelecimento de relações com a sociedade que podem ser adequadas ou não, conforme a orientação recebida dos adultos de seu meio ambiente.
Resguardar a igualdade nas relações, evitando que se estabeleçam entre os alunos distinções baseadas em sua origem social ou étnica, faz parte do papel do professor. Ao desenvolver sua teoria, Vallon propunha uma discussão muito pertinente ainda para os dias de hoje, remetendo-nos à necessidade de um trabalho por parte do adulto em relação ao adolescente, a fim de desenvolver nele o espírito de responsabilidade e o exercício da solidariedade, sobretudo em época de crescente desemprego e de apelo ao consumismo. Ocorre um novo movimento de oposição na adolescência, semelhante ao ocorrido no estágio do personalismo, com a diferença que desta vez não se trata tanto de se opor às pessoas, mas sim aquilo que elas representam enquanto leis e controles. Esta oposição aparece ligada ao desejo de interdepender-se do adulto e a distinguir-se dele, diferentemente do que ocorria no personalismo, quando a criança buscava imitar o adulto. Eis aqui então a nossa referência, pautada no livro de Mahoney e Laurinda Almeida, e nos vemos na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.